Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Building the Future, a edição 2023. Nesta sessão, durante os próximos 30 minutos, eu vou falar convosco e apresentar-vos as opções e os mecanismos que nós, Microsoft, temos disponíveis para vocês dentro do âmbito do More with Less, ou em português, fazer mais com menos. O meu nome é Mário Gonçalves. Eu faço parte da Microsoft Western Europe e a minha função é Azure Go-to-Market para a Western Europe, nomeadamente em Azure. Nesta sessão hoje, a agenda que nós vamos ter, vamos cobrir essencialmente 3 tópicos. O primeiro é como fazer mais com menos, como é que podemos ter poupanças nos custos de IT utilizando o Azure. E como é que de alguma forma podemos ajudar-vos e as vossas organizações a estarem preparados para o imprevisível, e terminamos com um conjunto de recursos que podem consultar após esta sessão. Então, sem mais demoras, avançando para o tema fazer mais com menos. Este é um tópico que já devem ter ouvido a mensagem do próprio Satya, e basicamente aquilo que nós estamos a falar é como é que podemos utilizar a tecnologia para amplificar aquilo que é possível fazer dentro das vossas organizações, nomeadamente como é que se podem diferenciar da concorrência e serem mais resilientes nos dias de hoje. Dentro deste tópico de fazer mais com menos, vamos debruçar-nos sobretudo sobre 3 aspectos. Como é que se podem fazer migrações e poupar custos, como é que se podem otimizar os custos de workloads que já estejam a ocorrer na cloud, e como é que se pode fazer o reinvestimento dessas poupanças para crescer ou aumentar a resiliência do vosso negócio. Do ponto de vista de como fazer mais com menos, através da modernização da vossa infraestrutura. Estamos a falar tipicamente de 3 use cases, ou 3 cenários. Um é a migração para a infraestrutura como um serviço e as poupanças que podem daí advir. Há alguns casos em concretos, poder fazer poupanças até 85%, quando comparando esses preços com os rates pay as you go. Como fazer a otimização dos investimentos já realizados na cloud, e como fazer o reinvestimento tendo em vista a resiliência. E vão ser estes 3 tópicos que nós vamos aprofundar. Então, começando só por dizer que nós achamos que claramente este é um dos temas que está na ordem do dia, até por um conjunto de questionários que foram realizados durante 2022. Claramente, na mente dos nossos clientes está como é que se podem fazer a otimização de cargas de trabalho já existentes na cloud. Cerca de 59% das pessoas que responderam a estes inquéritos referiram que essa era uma das suas prioridades, ao mesmo tempo que como é que podem migrar mais workloads para a cloud. Ou seja, existe uma preocupação não só como é que eu faço a migração para a cloud, mas ao mesmo tempo como é que eu consigo de facto poupanças e otimizo esses custos subjacentes à cloud. Posto isto, do ponto de vista da migração para a infraestrutura como um serviço e alcançar poupanças significativas do ponto de vista de custo e eficiência, existem 4 mecanismos que estão ao dispor dos nossos clientes que podem alavancar, que vão ser os 4 que nós vamos abordar durante a sessão de hoje. O primeiro tem a ver com o Azure Hybrid Benefit, que vai nos permitir fazer poupanças de 80%. O segundo com Azure Reservations, ou em inglês, provavelmente o termo mais familiar será Azure Reserved Instances.
Spot Virtual Machines é a terceira, e terminamos com a última, que são os Azure Saving Plans. Em concreto, algumas destas opções podem até inclusivamente ser combinadas, como vamos ver. Começando pelo primeiro, Azure Hybrid Benefit. Só dando um pouco de background, uma virtual machine em Azure, nomeadamente uma do Windows, acaba por ter dois grandes componentes do ponto de vista de custo. Uma tem a ver propriamente com aquilo que nós chamamos de base VM, que são os recursos computacionais alocados àquela virtual machine. Só para dar alguns exemplos, por exemplo, o número de cores, a quantidade de gigabytes de memória RAM associada àquela virtual machine, bem como o storage também. Isto compõe aquilo que nós chamamos a base VM. Depois, adicionalmente, podemos ter os componentes de licenciamento, por exemplo, do Windows Server, ou do Windows mais SQL Server, ou qualquer outro licenciamento que possa ser incluído dentro do custo por hora da VM. Ou seja, nós acabamos por ter, por exemplo, um exemplo de uma máquina D8S V4, existe o preço all inclusive, ou seja, da base VM, dos recursos computacionais, mais as licenças associadas a essa máquina, custaríamos $598,68 por mês, dos quais fizermos o breakdown entre estes dois componentes. A parte base, a parte computacional, seriam $327,04, e a parte de licenciamento corresponderia a $268,64. Então, como é que o Azure Hybrid Benefit pode nos ajudar neste sentido? Ou seja, basicamente, o que é o Azure Hybrid Benefit? O Azure Hybrid Benefit dá o direito de utilização das licenças do Windows Server adquiridas on-prem poderem ser reutilizadas em Azure. Quem é que é elegível para este benefício? Ou seja, qualquer cliente que tenha adquirido através dos seus contratos comerciais de licenciamento o Windows Server Standard ou Data Center, e que tenha essas licenças com o Software Assurance ativado, permite-lhe então alavancar este benefício. Não é exclusivo dos contratos de licenciamento comerciais, mas também, por exemplo, para clientes que tenham adquirido essas mesmas licenças através do modelo em CSP, também poderão efetivamente usá-los. As regras têm a ver com 3 pontos. Ou seja, existe um mínimo de 16 core licenses que têm que ser assignados para a Azure, um mínimo de 8 têm que ser associados a cada máquina virtual a correr em Azure. Podemos, obviamente, utilizar packs adicionais de 8 licenças em 8 cores para máquinas virtuais maiores. Vamos então ver quais são as diferenças entre o benefício para versões standard e para versões data center. Então, as versões standard, imaginando neste caso em concreto, temos, por exemplo, 2 máquinas a correr on-prem, cada uma delas com 4 cores licenciados. Aquilo que o standard nos permite fazer é poder utilizar essas mesmas licenças ou on-prem ou em Azure. Ou seja, não pode ser utilizada em simultâneo as licenças on-prem em Azure, mas podem, de alguma forma, mover essas licenças para máquinas virtuais que estão a correr em Azure, e desta forma apenas ser-vos-á faturado o valor base da VM, dos custos computacionais, e não da parte associada ao licenciamento. Se estivermos a falar de uma versão data center, então aqui os benefícios ainda são maiores, porque na realidade aquilo que nos permite fazer é uma utilização em simultânea
destas mesmas licenças serem alocadas a uma máquina que esteja a correr on-prem e a uma máquina virtual que esteja a correr em Azure. Ou seja, isto significaria que não existe necessidade de comprar licenças adicionais, podem por isso simplesmente reutilizar as licenças que têm e alocá-las simultaneamente a máquinas virtuais que estejam a correr em Azure. Do ponto de vista do impacto no custo, o que é que nós estamos efetivamente a falar? Como estávamos a ver ainda há pouco, naquele exemplo, temos então 327 dólares e 4 cêntimos, que é o custo da base da máquina virtual, nos quais são acrescidos então os custos associados às licenças em concreto, que são licenciados por hora dentro da máquina. Então, aquilo que nós podemos ver é que neste caso em que eu quero, por exemplo, esta máquina, tendo o preço base de 327,04 327 dólares e 4 cêntimos, preço base, seriam acrescidos então de 24 dólares ponto 65 cêntimos por hora para esta máquina. O que significa que, na realidade, ao fazer uma subscrição do Windows Server, existe uma poupança de 59% versus comparativamente o facto de termos o preço incluído por hora dentro do licenciamento da máquina. Este benefício do Azure Hybrid estende-se também não só apenas à Azure, mas também para o Azure Stack Hyperconverged Initiative, ou seja, para clientes que tenham adquirido o Azure Stack HCI, que os tenham disponíveis on-prem, podem também alavancar este benefício e alocar estas mesmas licenças que foram adquiridas on-prem para este ambiente. E isto é também uma vantagem bastante interessante. Para clientes que tenham o Windows Server Data Center, comprados através do seu Enterprise Agreement, podem efetivamente reutilizar estas licenças no Azure Stack HCI, sem terem que adquirir novas licenças. Este benefício também é extensível aos ambientes de AKS, Azure Kubernetes Services, que podem correr tanto em Windows Server On-Prem como no Azure Stack HCI e podem também tirar partido deste benefício, cujo o único requisito é ser o Windows Server 2019 ou mais recente, independentemente do flavor, Data Center ou Standard, ou o Azure Stack HCI. Só para referir que cada licença do Windows Server cada Windows Server Core License cobre aquilo que nós chamamos um Virtual Core do EKS. Existe uma relação de 1 para 1 entre uma licença de core do Windows Server License e um Virtual Core de Azure Kubernetes Services. Instâncias reservadas, ou RIs, como são mais conhecidas. Existem diversas opções do ponto de vista de reservas, ou seja, elas não são exclusivas de máquinas virtuais, podem ser feitas, por exemplo, para SQL Database, para App Services, para uma quantidade de serviços nos quais podem estar disponíveis. São cerca de 27. E aqui a mensagem é: não fiquem surpreendidos se até forem adicionados mais, mas de momento nós temos cerca de 27 serviços que podem ser adquiridos através de reservas e que tipicamente podem ser feitos um compromisso por 1 ano ou por 3 anos, com vantagens significativas do ponto de vista de poupanças de custos. Vamos então dar uma espreitadela como é que elas funcionam. Então, as instâncias reservadas, basicamente, é uma forma de compra da parte base de computacional do Azure, ou seja, não inclui a parte de licenças de software incluídas nessas mesmas VMs, com flexibilidade, e em retorno
um principal benefício desse compromisso por uma duração de 1 ou 3 anos, que são feitos na altura da compra, permite-nos obter determinadas vantagens. Estas instâncias reservadas podem ser adquiridas através da EA, CSP ou diretamente através da Microsoft, como do portal Azure. Existem duas formas de pagamento disponíveis, upfront ou pagamentos mensais. Eu aqui queria apenas referir um dado importante que é, não existe diferença nenhuma do ponto de vista das poupanças obtidas por uma opção ou pela outra, o que é inteiramente disponível para o cliente escolher aquela que faz mais sentido para si. Ou seja, não é por pagar 100% à cabeça que eu vou ter uma maior poupança quando comparado com os pagamentos mensais. Quais são as opções que de facto nós temos que fazer no momento da aquisição dessas instâncias reservadas? São elas três. A primeira é qual é a duração, se queremos fazer durante 1 ano ou 3 anos. Qual é o tipo de máquina virtual, se escolhermos uma reserva para compute, qual é o tipo de máquina virtual que queremos fazer? Neste caso, em concreto, como exemplo, temos uma D8S V4. E depois o terceiro passo é escolher qual é o data center no qual nós vamos querer utilizar esta VM, este recurso. Neste caso, o exemplo é West US. E por último, qual é o âmbito de utilização desta instância reservada? Ou seja, vou pretender que esta instância reservada seja partilhada entre todas as subscrições e resource grupos dentro da minha organização, ou quero de facto associar esta compra, esta aquisição desta instância reservada apenas para uma subscrição específica ou para um resource group específico. Isto é interessante, sobretudo em organizações onde temos diversos departamentos a utilizarem ambos a Azure dentro do mesmo contrato. Se de facto o custo vai ser imputado a um departamento, não vamos querer, por exemplo, que outro departamento tire partido desse investimento que foi feito, se não houver um mecanismo, por exemplo, de cross-charge interno. Então aqui eu tenho a opção de dizer, eu vou adquirir esta instância reservada para este data center durante 1 ano, este tamanho específico, mas eu quero que seja apenas utilizado nas subscrições das quais o meu departamento está encarregue de gerir e não para toda a organização. Um exemplo em concreto, neste caso temos um cliente, o Woodgroove Bank, que tem 3 workloads, 3 cargas de trabalho a funcionar full-time, 24/7, no data center West US. E vamos avaliar então como é que se pode efetuar aqui uma poupança. Então, este é apenas o exemplo, temos 3 máquinas virtuais a correr 24/7 atualmente, nos quais somos faturados pela custo da máquina base, da Base Virtual Machine, que é cobrado por hora, e relativamente ao sistema operativo já está a ser alavancado o Azure Hybrid Benefit, o que significa que não há um custo adicional nesta primeira linha, um custo adicional relativamente ao licenciamento. No segundo cenário, temos então uma máquina também D8 SV4, que também corre o Windows Server, mas neste caso vamos ter a opção de ter incluído no preço por hora o licenciamento do Windows Server. Na terceira linha, um cenário onde temos uma máquina base VM a correr Linux, no qual não vamos ter então nenhum custo associado ao sistema operativo. Com instâncias reservadas, como é que isto fica? Então, isto significa que, na realidade, aquilo que o cliente poderá fazer é a aquisição de 3 instâncias reservadas D8S V4 para o West US, que irão cobrir basicamente todos os custos de compute da base VM, tanto para as máquinas que correm Windows. No primeiro caso vamos ter Azure Benefit, na segunda vamos ter o cenário com o licenciamento incluído por hora, e no terceiro a parte de apenas de Base VM. E estas 3 instâncias da Base Virtual Machines será coberta o custo através da instância reservada, das 3 instâncias reservadas que adquirimos para este mesmo data center.
Só tendo um pouco mais, então, teremos então uma máquina D8S V4, mas existe um aspecto importante que vale a pena salientar. Nós temos flexibilidade do ponto de vista como vamos utilizar esta instância reservada. Ou seja, ao fazermos a aquisição de uma instância reservada de uma D8S V4, isto vai corresponder a 4 cores que vão estar, de alguma forma, cobertos por esta instância reservada. A flexibilidade que nos é permitida é, se usarmos VMs da mesma família, mas com um rácio de cores diferente, nós podemos fazer o desdobramento destes cores. Ou seja, para todos os efeitos, quando eu faço a aquisição de uma instância reservada do D8S V4 com 4 cores, é equivalente a ter, por exemplo, duas máquinas virtuais D4S V4, ou seja, estamos a falar da mesma família de instâncias reservadas, apenas temos duas máquinas virtuais, cada uma delas com 2 cores, ou seja, na totalidade são quatro cores deste tipo que nós estamos a utilizar. E o desdobramento pode ser ainda levado a um nível, a mais um nível, que é, eu posso ter, em vez de uma D4S V4, duas D2S, cada uma com um core, mais uma D4S V4, que seriam 2 cores, e na totalidade tenho 4 cores, ambas cobertas pela mesma instância reservada que eu adquiri. E isto é uma flexibilidade interessante que nos é permitida através de um mecanismo de instâncias reservadas e que é feito de forma automática pela plataforma de billing. Ou, por exemplo, aquilo que pode acontecer é, em vez de ter, então, a fazer o desdobramento, mas, por exemplo, vamos imaginar um cenário onde eu tenho adquirido uma D8 SV4 com 4 cores, mas na realidade aquilo que eu vou estar a utilizar vai ser uma D16 SV4 que necessita de 8 cores. Então, aquilo que nos acontece aqui é que, de facto, apenas metade destes cores, 4, são cobertos pela instância reservada, os restantes 4 serão cobrados ao custo das redes Pay as you go. Mas significa que 50% da utilização desta máquina vai ser coberta automaticamente pelas instâncias reservadas que adquirimos. Azure Saving Plans, segundo tópico. As Azure Saving Plans, basicamente, aquilo que nos permitem fazer é ter uma maior flexibilidade do ponto de vista dos serviços computacionais que vamos comprar, em retorno de um compromisso com uma duração, 1 a 3 anos, poder ter descontos associados com essa aquisição. Qual a diferença entre Azure Saving Plans e instância reservada? Existe uma maior flexibilidade dos Compute Saving Plans, porque não é necessário definirmos no momento da aquisição qual é o tipo de serviço que vamos utilizar, ou seja, qualquer tipo de máquina vai ser elegível para este Compute Saving Plan, enquanto que nas instâncias reservadas, como repararam no exemplo anterior, temos que selecionar tanto o data center como o tamanho da VM e o sistema operativo associado. Podem ser adquiridos tal como as instâncias reservadas através do modelo de Enterprise Agreement, CSP, ou diretamente através da Microsoft do portal azure.com. Temos duas opções de pagamento, upfront e pagamentos mensais, estão bem sem diferenças entre as duas. E as opções que temos que fazer no momento da aquisição é, queremos fazê-lo para 1 ano ou 3 anos, qual é o tipo de compute services que vamos utilizar, máquinas virtuais e por aí fora, não temos de designar o tamanho da máquina virtual especificamente, e relativamente aos data centers, todos vão estar disponíveis. A última opção, também tal como tínhamos as instâncias reservadas, é se queremos que o âmbito de quem pode tirar partido desta aquisição, se serão todas as subscrições ou apenas uma subscrição ou um resource ou managed group associado dentro do meu contrato de licenciamento. Então, como é que funcionam as Azure Saving Plans? Ou seja, aquilo que é solicitado ao cliente é para fazer um compromisso de um compromisso por hora, ou seja, qual é o valor de utilização que o cliente prevê utilizar durante 1 ou 3 anos. Neste caso, eu quero, por exemplo, vamos assumir que o cliente vai utilizar $5 por hora durante o próximo 1 ou 3 anos. Então, aquilo que isso significa, do ponto de vista do passageiro, é o seguinte:
mais uma vez, para uma máquina D8 SV4. Se escolhermos a opção de 1 ano Saving Plans, significa que vamos ter 20% de desconto sobre as pay-as-you-go rates. Se for escolhida ou selecionada a opção de 3 anos, temos um desconto de 47% versus a pay-as-you-go rate, o que significa que temos poupanças significativas pelo facto de poder fazer este compromisso por 1 ou 3 anos deste tipo de serviços. Estes dados são retirados diretamente do Azure Calculator e que podem verificar por vocês próprios para o vosso cenário e para as vossas tamanhos de VMs que estão a utilizar, quais são os descontos que podem ser aplicados. Efetivamente, como é que funciona? Ou seja, para cada hora, aquilo que nós vamos verificar é quais são os recursos que foram utilizados e decrementar esses valores do compromisso que foi feito. Aquilo que for consumido acima do compromisso, acima dos $5, será pago através das redes pay-as-you-go. Tudo aquilo que for até aos $5 está coberto por este saving plan. Só para dar um exemplo em concreto, vamos dar um cenário intermédio onde o compromisso não é muito agressivo. Então, neste caso, temos um cliente dominado por Fabricam Incorporated, que tem 2 máquinas virtuais a correr numa base pay-as-you-go atualmente. Se o cliente adquirir e fizer um compromisso de um Compute Saving Plan de $6 por hora, então aquilo significa que o preço, efetivamente, através deste saving plan, será, em vez das 5 horas de pay-as-you-go, será 4 horas. Ou seja, aquilo que nós vamos estar a ver é a primeira máquina em concreto vai ter um custo de $4, que é o custo dos nossos saving plans. A segunda máquina, aquilo que vai acontecer, como fizemos um compromisso de 6 horas, de $6 por hora, os primeiros $2, ou metade do custo da segunda máquina, vai estar coberto pelo saving plan e apenas vai ser cobrado metade da utilização desta segunda máquina ao preço às redes de pay-as-you-go, que será então, neste caso, cerca de metade do valor de $5, $2,50 para a segunda máquina. Ou seja, temos um total de custos de $4 por cada uma das máquinas, mais 2,5 de pay-as-you-go. Ou seja, isto significa, em concreto, o quê? Significa que até aos $5, que foi aquilo que nós fizemos o compromisso do ponto de vista do saving plan, tudo que for aquilo que for até aos $5 está coberto pelo saving plan. Passo que tudo aquilo que for, tudo aquilo que não gastarmos até aos $5, basicamente acaba por ser um desperdício que não foi utilizado. Por outro lado, tudo aquilo que for utilizado acima dos $5 será faturado separadamente e adicionalmente aos saving plans. Ou seja, tudo aquilo que é até aos $5 está coberto e incluído no custo dos saving plans. Se consumirmos $6 em vez de 5, seremos cobrados adicionalmente $1 à parte dos saving plans. Como é que funciona a combinação entre saving plans e Azure Reservations? Então, mais uma vez, então recorremos ao primeiro cliente, o do Groove Bank, que tem uma utilização standard de D8 SV4, uma máquina virtual. E aqui podemos ver as poupanças associadas a cada uma das opções que falámos. O pay-as-you-go seriam 4.480 cêntimos por hora. Se for a opção com saving planos de 1 ano, estamos a falar de 3.604 cêntimos por hora, com 19% de savings. Se for 1 ano de reserva, temos ainda poupanças maiores, cerca de 41%, com 2.685 cêntimos por hora. Se for a opção de spot, temos então cerca de 544 cêntimos por hora, o que é uma substância substancial quando comparado com as redes pay-as-you-go de cerca de 87%. Esta é claramente a opção mais vantajosa do ponto de vista de custo. Então, se tivermos 2 máquinas virtuais a correr 24/7 no mesmo data center,
com duas máquinas, com mais duas máquinas virtuais a correr também 24 por 7, naquilo que nós descrevemos como o follow the sun, ou seja, iríamos começar com duas máquinas adicionais, por exemplo, num data center no Japão, que depois iríamos mover estas duas máquinas virtuais para um data center na Europa e por fim terminaríamos o dia com estas mesmas duas data centers a serem executadas através de um data center nos Estados Unidos. Significa que seriam duas sempre em simultâneo, mais duas following the sun e mais duas adicionais para a primeira semana de cada mês. Podemos, por exemplo, imaginar um cenário onde teríamos uma carga de trabalho, um workload, que necessitaria de mais recursos durante a primeira semana. Por exemplo, processamento de salários, onde durante a primeira semana de cada mês teríamos uma maior necessidade computacional. Então, aquilo que seria a nossa recomendação seriam a aquisição de duas instâncias reservadas para aquelas máquinas que vão estar a correr 24 por 7 no mesmo data center, mais um Azure Saving Plans Commitment de duas máquinas vezes os 3.604 cêntimos, que é o preço que custa por hora daquela máquina, e pagaríamos então, através de pay-as-you-go rates, as tais duas últimas máquinas adicionais para a primeira semana de cada mês. Um aspecto bastante importante é que, quando temos em simultâneo instâncias reservadas e saving plans, aquilo que é utilizado primeiro são as instâncias reservadas e apenas depois os saving plans. Porquê? Porque as instâncias reservadas têm uma poupança maior. Então, nós tentamos executar e aplicar sempre que possível as instâncias reservadas. Quando nós temos disponíveis, então sim, vamos utilizar ou recorrer aos Azure Saving Plans. Não havendo nenhum nem outro disponíveis, então qualquer valor acima desse será então faturado ao valor das rates de pay-as-you-go. Spots VMs, como é que elas funcionam? O que é uma Spot VM? A Spot VM, basicamente, é um mecanismo que nós temos para os nossos clientes poderem utilizar compute capacity ou capacidade computacional nos data centers de Azure em períodos de menor utilização, com descontos substanciais, sempre que comparamos estes preços com os preços pay-as-you-go destas VMs. Então, temos aqui neste caso um exemplo que é uma V2S V2, que é a família Compute Optimized, onde nós tiramos partido do chipset Skylake da Intel. E temos então aqui os três preços, ou os quatro preços associados às três formas de faturação de aquisição destas VMs. A primeira é através de spot, com 369 cêntimos por hora, pay-as-you-go com 163 cêntimos por hora, instância reservada de um ano com 1.420 cêntimos por hora e os saving plans de um ano com 1.492 cêntimos por hora. Aqui podem ver claramente que a melhor opção é a spot e é aquela que nós devemos tentar alavancar sempre que possível, porque é aquela que nos traz o maior retorno do ponto de vista de poupanças. Mas as Azure Spot VMs têm algo que devemos ter em atenção, que é o seguinte: qualquer carga de trabalho ou workload que esteja a correr numa máquina virtual adquirida através deste modelo de pricing do Azure Spot pode ser evicted, ou seja, nós podemos ter que terminar esta máquina virtual a qualquer momento e ter que realocar os recursos associados a esta máquina. Então, isto significa que se esta máquina vai ser deallocated, ou seja, vamos parar esta máquina virtual, obviamente que não vão incorrer em mais nenhum custos adicionais depois de pararmos esta VM, para além, por exemplo, dos custos associados storage ou disco dessa própria máquina virtual ou de networking, que continuarão a estar disponíveis e poderão incorrer em custos adicionais. Isto significa que se as máquinas podem ser efetivamente paradas a qualquer momento,
o tipo de workload deverá ser que seja compatível com este tipo de máquinas. Existem alguns tipos de workloads que nós, a título de exemplo, colocamos aqui, não são limitados apenas a este tipo de exemplos, mas são alguns que nós vemos um fit bastante grande. Batch jobs, ou seja, máquinas que basicamente já estão preparadas desde o início para executar apenas uma parte de uma carga de trabalho e que já se pressupõe que efetivamente estas máquinas possam ser paradas a qualquer momento. Workloads que possam, de alguma forma, recuperar destas interrupções, ambientes de desenvolvimento e teste, onde, por exemplo, se tivermos necessidade de ter um ambiente de desenvolvimento e teste entre as 9 e as 6, 9 da manhã e as 6 da tarde, por exemplo, faz sentido, até porque estes ambientes possam ser desligados a partir das 6 da tarde para não haver custos a partir desse período. Aplicações que sejam stateless, ou seja, que não guardem o estado necessário para a sua execução dentro da própria virtual machine, o que significa que ao fazermos restart destas máquinas, todo o estado associado e necessário para a execução desta carga de trabalho foi guardado fora desta virtual machine e pode ser recuperado. E, obviamente, cargas de trabalho que tenham uma curta duração de vida, onde basicamente nós esperamos que ela seja executada antes da máquina ser dealocada. Ambientes de desenvolvimento e teste em Azure. Existem, obviamente, vantagens grandes do ponto de vista da utilização de cenários de event test em Azure. A primeira delas que eu gostaria de salientar tem a ver com a agilidade, ou seja, o facto de podermos trazer empowerment para equipas de desenvolvimento onde possam ter os recursos que são necessários para estes ambientes de desenvolvimento, quase de uma forma imediata, on demand, sejam eles recursos de compute, de storage, de networking, ou seja, em questão de minutos podemos criar e ter estes recursos disponíveis para serem utilizados. Temos também, efetivamente, uma grande flexibilidade do ponto de vista da gestão das máquinas que podem ser criadas, podem ser paradas, e alavancando ferramentas comuns como o PowerShell, o Visual Studio. O processo de aquisição é relativamente simples, ou seja, é apenas pago pelo uso quando comparado com uma solução tipicamente on-prem, onde temos custos de CAPEX. Neste caso, é apenas pago o tempo que tiver, de facto, estas máquinas a serem utilizadas, estes ambientes a serem utilizados. Se necessitarmos de um ambiente durante apenas 4 horas para fazer um determinado teste, então só temos o custo associado a estas 4 horas e não à aquisição do hardware necessário para o ter a correr no nosso data center. Do ponto de vista de integração, temos uma integração bastante grande com o Visual Studio, nomeadamente até com o Visual Studio Team Services, onde podemos fazer e ter cenários de continuous delivery para criarmos as nossas builds, testarmos os códigos. O nosso código foi gerado e fazermos toda a análise desses códigos, desse código que foi gerado. A adoção de serviços ricos de PaaS, de Platform as a Service, também está disponível, ou seja, não é apenas circunscrito à utilização de virtual machines e configuração de networking. Do ponto de vista da qualidade, temos uma grande portabilidade do ponto de vista que qualquer VM criada em Azure ou on-prem, no formato Hyper-V, pode ser transferida facilmente para a cloud e vice-versa, e podemos configurar estas mesmas virtual machines utilizando o PowerShell ou o Microsoft Visual Studio. Temos também disponível Cloud-Based Testing Service, ou seja, nomeadamente poder fazer load testing destas mesmas aplicações para vermos como é que elas reagem sobre carga e eventualmente encontrar e resolver algum problema que seja assim identificado.
Para os nossos clientes que fizeram um investimento em MSDN Subscriptions, existem vantagens inerentes a esse facto. Ou seja, por exemplo, os clientes que estejam a utilizar a Azure através do seu Enterprise Agreement, no EA Portal, no Enterprise Agreement Portal, os clientes podem marcar ou selecionar determinadas subscrições como Dev and Test. O que é que isto significa? Isto significa que a partir desse momento, e temos aqui um link para um vídeo que explica quais são os 4 passos que estão aqui referidos, de como assinalar essas subscrições como Dev and Test, e ficam automaticamente a partir desse momento com alguns benefícios. Ou seja, não será faturado nem cobrado nenhum valor adicional relativamente ao software da MSDN que corre on top ou em cima da virtual machine base, ou seja, são apenas os recursos computacionais que são cobrados. Por exemplo, o Windows não será cobrado, o SQL Server não será cobrado, e para outros recursos que não virtual machines, ou mesmo para Windows Virtual Machines, incluindo, existe também um desconto associado a estes recursos. Ou seja, sem qualquer custo adicional, os nossos clientes que fizeram a aquisição das subscrições MSDN ou que venham comprá-las podem alavancar esses benefícios diretamente das subscrições que estejam até associadas ao seu Enterprise Agreement. Último tópico: como preparar a sua organização para os momentos imprevisíveis. Nós achamos que há 3 áreas do ponto de vista de uma estratégia de business continuity, de continuidade de negócio, que nós consideramos que os nossos clientes devem ter. A primeira é claramente autodisponibilidade, ou seja, garantir que se tiver uma falha catastrófica numa instância, numa máquina virtual, poder ter outra que assuma aquilo que a primeira que teve uma falha estava a fazer, é aquilo que é designado por autodisponibilidade. Disaster Recovery, basicamente aquilo que estamos a falar é, se tivermos um problema no nosso site primário, por exemplo, pode ser on-prem, termos um secondary data center ou um data center secundário que nos possa assegurar que as cargas de trabalho continuam a ser executadas, nomeadamente em Azure. E a terceira é, de facto, ter backups dessa informação para que, se for necessário, caso esta seja corrompida, apagada ou perdida, possamos recuperar essa mesma informação nesses ambientes. Mas aquilo que nós notamos é que cada vez mais existem desafios para o IT da forma como podem implementar estes mecanismos de continuidade de negócio. Custos associados ao data center, o facto quanto é que me custa ter um data center secundário e por aí fora, e nós vamos então endereçar esse primeiro ponto. Ao mesmo tempo que teremos uma complexidade acrescida, o facto de termos que gerir 2 sites ou 2 data centers, e como é que nós garantimos que temos todos os mecanismos de compliance and security a funcionar nesses sites que nós temos disponíveis. Do ponto de vista de redução de custo, que é o primeiro ponto que estávamos a referir, ao utilizar a cloud, o benefício do Azure é que não há necessidade de comprar nenhum hardware adicional, ou seja, não há nenhuma fatura adicional, não existe preocupações com o ponto de vista do end of life do hardware e custo de manutenção desse mesmo hardware, não existe também custos associados com o nosso site secundário, com o nosso data center secundário. Não há custos de energia, não há custos com location desse mesmo data center, nem com os recursos que foram adquiridos para colocar lá. Existe também uma redução do ponto de vista dos custos de storage e de archiving dos dados. Podemos fazer o arquivo desses mesmos dados, porque apenas é pago aquilo que for efetivamente utilizado. Os data centers em Azure têm uma eficiência do ponto de vista de energia bastante grande e permitem-nos ter ganhos do ponto de vista da sustainability que vamos referir. Ou seja, com a Azure, e aqui é um ponto importante,
não há necessidade de aquisição de hardware adicional ou de novos data centers. Apenas é cobrado aquilo que for usado, o que se torna muito eficiente nestes cenários onde nós só vamos de facto utilizar o Azure quando tivermos uma falha catastrófica no nosso data center on-prem e vamos então fazer o failover ou executar estas cargas de trabalho, estes workloads, então é Azure durante um período determinado enquanto resolvemos o problema no nosso data center on-prem. Do ponto de vista de redução de complexidade, é bastante fácil fazer o onboarding ou adoção de novos serviços cloud services. Existe um catálogo de imagens de máquinas virtuais que já estão pré-configuradas com soluções de ISV. Só para dar um exemplo, por exemplo, SQL Server é uma das máquinas, uma das virtual machines que está disponível no nosso catálogo de máquinas, que pode ser facilmente executado e criado uma máquina virtual já com esse software previamente carregado e configurado para que possamos fazer esses testes, permitindo termos uma solução de continuidade de negócio como um serviço, por exemplo, alavancando serviços como o Site Recovery, disponível em Azure, e uma resiliência do ponto de vista de dados acrescida pelo facto de estar em Azure e de a Microsoft ter mecanismos já embebidos ao nível do storage para que esses dados não se percam. Do ponto de vista de compliance and security, aqui claramente temos a grande vantagem de poder selecionar uma das mais de 60 regiões ou data centers disponíveis no mundo inteiro para criarmos estes recursos, tirar partido de todo o R&D que a Microsoft coloca nestes mesmos serviços em Azure, nestes data centers, através de todas as certificações do nosso portfólio que nós temos, do ponto de vista de compliance associada aos serviços que correm em Azure, bem como do ponto de vista de Azure Security. Security aqui pode ir desde, por exemplo, segurança física, onde nós garantimos que nos nossos data centers apenas entram as pessoas que é suposto entrar, como, por exemplo, até mecanismos de segurança como firewalls virtuais que podem estar disponíveis para serem alavancadas. Temos também um link aqui disponível para que possam visualizar mais conteúdo sobre este tópico. Um dos temas que é claramente muito querido para nós é que nós achamos, para além de qualquer dúvida, que a melhor cloud para correr Windows Server e SQL Server é o Azure. Nós achamos isso até porque conseguimos, através do Azure Hybrid Benefit, trazer poupanças de até 85% ao migrar virtual machines para Azure, ou poupanças de até 93% quando fazer a modernização para tirar partido daquilo que nós denominamos por Azure SQL Managed Instance. Existem vantagens do ponto de vista também de as horas que são poupadas do ponto de vista de IT, tanto do ponto de vista de automação, de patching e das funcionalidades de gestão de uma forma de SQL, que permite ter um aumento de produtividade até 40% de um administrador de base de dados, assim como mais facilmente tirar partido de toda a inovação de serviços que podem ocorrer na cloud, tanto através de modelos híbridos ou multi-cloud, e destes programas que estão associados, tanto do ponto de vista de migração desses mesmos workloads para a cloud. Ou seja, de uma forma genérica, o melhor TCO, o Total Cost of Ownership, para Windows Server e SQL Server da Microsoft é também o Azure, que é a cloud da Microsoft. Do ponto de vista de Solutions Assessment Portfolio, é um mecanismo que está disponível para os nossos clientes, que nos permite, de uma forma bastante simples e eficaz, nós podermos trabalhar em parceria convosco para fazer um assessment tanto a uma aplicação ou uma base de dados e verificar como é que nós podemos fazer a modernização dessa mesma aplicação e dessa mesma base de dados, ou de uma infraestrutura associada
a um conjunto de aplicações, o outcome, ou aquilo que nós podemos ter como resultado desse assessment pode ser aquilo que nós denominamos um holistic business case, onde basicamente vamos olhar para aquilo que seria um TCO, um Total Cost of Ownership, deste mesmo workload a correr em Azure, como, por exemplo, identificar riscos e custos de migração destes mesmos workloads para Azure. Isto não é apenas infra e base de dados e aplicações, mas também cobre temas como Data and AI. O último slide, como último passo, podemos apenas deixar aqui um link para poderem explorar um pouco mais sobre os assessments, os solution assessments que têm ao vosso dispor, como é que podem nomearem-se para fazer estes assessments, e um e-mail caso tenham alguma questão. E é tudo. Muito obrigado. Até à próxima.